Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos para a nossa quarta aula de Química. Hoje nós vamos falar sobre função inorgânica. É uma aula bem breve. Então vamos lá. Gente, ficou da aula passada algumas dúvidas aí sobre carbono primário, secundário, terciário. E aí, como isso para o conteúdo da aula passada é essencial, eu trouxe aqui só para a gente dar uma entendida melhor aqui, antes da gente começar a nossa aula de hoje. Então, aqui eu botei um desenho aqui que acho que super já se exemplifica aqui tudo que a gente precisa entender. Mas, basicamente, como que funciona? O carbono primário é aquele que faz ligação com um carbono. Secundário é a que faz com dois carbonos da cadeia principal. E aí, quando eu digo cadeia principal, é a principal. Por exemplo, o do meiozinho aqui é a cadeia principal. Os que estão ligados nos extremos já são os compostos que estão ligados à cadeia principal. Então, o carbono primário, ó, no desenhozinho aqui, tá vendo? Ele está ligado a um carbono. O carbono primário é o carbono que está ligado a um outro carbono. O secundário, ó, cadê? O secundário está ligado a dois carbonos na cadeia principal. O terciário está ligado a um, dois, três carbonos. E assim vai. E o quaternário é a mesma coisa. Um, dois, três, quatro carbonos ligados a ele. E ele está na cadeia principal. Então, se isso não tivesse ficado claro, acho que esse desenhozinho aqui exemplifica bem aí do que a gente viu na aula passada. Então, vamos para o nosso conteúdo da aula de hoje, funções inorgânicas. As funções inorgânicas são grupos compostos inorgânicos que apresentam características semelhantes. Então, a classificação desses compostos químicos, né, dessa relação deles, são os compostos orgânicos, são aqueles que contêm átomo de carbono, enquanto o composto inorgânico são os formados pelos demais elementos. Então, a gente viu na aula passada os compostos orgânicos, a gente falou muito de carbono, e os inorgânicos são o oposto, né? São os que não possuem carbono, possuem outros elementos químicos. E aí eles têm as suas separações, suas divisões que a gente vai ver aqui. A exceção, por exemplo, o CO, né? Carbono e oxigênio. CO2 e o Na2CO3, que embora apresente carbono na fórmula estrutural, possuem características inorgânicas. Então, esses três são os nossos fora da curva aí, nossas exceções, são inorgânicas, apesar de ter os carbonos. Mas são só esses. Os quatro principais que a gente vai ver hoje é ácido, base, sais e óxido. Essas quatro funções principais, definidas por esse químico, definiu-se que identificou íons nos ácidos, nas bases e nos sais. Vamos entender cada um deles. Os ácidos, eles são compostos covalentes. É importante que a gente entenda a característica de cada um, porque cai muita teoria disso aqui no Enem. Então, o que é um ácido? São compostos covalentes, ou seja, que compartilham elétrons na sua ligação. Eles têm a capacidade de ionizar em água e formar cargas, liberando o seu H+, como um único cátion. A gente viu um pouquinho, se eu não me engano, na aula passada sobre cátions e ânions. Lembra se foi em física ou em química. Cátion positivo, ânion negativo, né? Dos nossos íons aí que estão reagindo. Então, o ácido, lembrando, composto covalente, compartilha elétrons em sua ligação. Normalmente eles têm capacidade de ionizar em água, ou seja, eles reagem em água e formam cargas liberando o seu H+. Então, vamos ver. Sofrem ionização e formam soluções que apresentam um único cátion, o hidrônio. Ou conforme o conceito original e que permanece até hoje para o fim didático, o cátion 1+. Então, como que funciona aqui a ionização do ácido, né? A equaçãozinha dos íons dos ácidos. A gente tem aqui a nosso H2SO4, e aí o que acontece? Ele reage, e aí ele como a gente viu aqui anteriormente, ele perde o seu H1+, e aí a solução fica sem esse H1+. Só um minutinho que eu acho que eu tenho um negócio aqui que eu esqueci de colocar.
Um minutinho. Pronto. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, o ácido tem essa característica, ele libera o seu H1+ para o outro composto, né, para o outro elemento químico. E aí os ácidos principais, eles são ácido sulfúrico, H2SO4, são os que mais aparecem, né? São os principais, são muito utilizados aí no nosso dia a dia. Eu trouxe alguns exemplos. O ácido fluorídrico, HF, o ácido clorídrico, HCl, o cianídrico, HCN, o ácido carbônico, H2CO3, ácido fosfórico, H2PO4, ácido acético e ácido nítrico. Então, vamos a alguns exemplos. A aplicação dos ácidos. O ácido clorídrico, ele é usado na limpeza, né? Comercializado aí no meio da composição de muitos elementos que a gente usa na limpeza, que é o HCl, o ácido clorídrico, aí que a gente usa para limpeza. O ácido sulfúrico, ele é utilizado na indústria de tintas, refino de açúcar e produção de fertilizantes. Então, ele é usado ali no processo, né? O ácido acético é utilizado no vinagre em uma porcentagem de 3% a 7%. Utilizado em água gaseificada e refrigerantes, o ácido carbônico, né? Que é o gás carbônico, ele, se vocês não saibam, o refrigerante tem gás carbônico aí, galerinha. Pois para ele virar refrigerante, não ser só um suco, ele sofre a ação do ácido carbônico. Ácido nítrico, ele é utilizado na fabricação de explosivos e fertilizantes. Então, aqui alguns exemplos práticos, importante vocês conhecerem. Os ácidos, eles apresentam sabor azedo. Então, nem todo ácido é corrosivo, tá, gente? Ácido é porque ele tem um pH abaixo de 7. Acho que eu não coloquei isso aí na coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque eu não sei, acho que eu não coloquei isso aqui para vocês, mas as soluções ácidas, elas são abaixo de 7 no pH, que tem um pH abaixo de 7, e as que são acima de 7 são as bases, né? E os que têm ali em torno de 7 são neutros. Então, os ácidos, lógico, depende do nível de acidez dele, mas nem todo ácido é corrosivo, apesar de que a maioria é corrosivo, mas nem todos são. Então, por exemplo, o vinagre e o limão, eles são ácidos. E eles têm um sabor azedo. Estimulam a salivação. Em solução aquosa, eles conduzem eletricidade. Importante vocês saberem isso. Então, pois eles geram íons. Além disso, o ácido muda a cor da substância conhecida como indicador, como a fenolftaleína, por exemplo. Então, os ácidos mudam a cor da substância conhecida nos indicadores. Quando eu trabalhava na fábrica, a gente usava fenolftaleína para fazer algumas análises. E aí a gente pegava a coloração dela para saber o nível de pH ali que estava, né? Do que a gente estivesse analisando. Então, é muito utilizada aí nas indústrias, né? Alguns ácidos. Então, eles têm essas variações. Alguns mudam de cor, todos eles têm sabor azedo. E os ácidos podem ser classificados de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Então, ele pode ser um monoácido, um diácido, triácido ou tetrácido. O monoácido possui apenas um hidrogênio ionizável. Então, nós temos apenas um hidrogênio ionizável. Então, por exemplo, HCl ou HCN, HNO3. O diácido ele já possui 2 hidrogênios ionizáveis. Então, exemplo, H2S, H2SO4 e assim vai. Triácido, acho que vocês entenderam o conceito aqui. O triácido possui 3 hidrogênios ionizáveis e o tetraácido, né, 4. Então, eles podem ser classificados quanto ao número de hidrogênios ionizáveis e quanto à presença de oxigênio na molécula. Então, ele se classifica assim como hidrácido, não possui oxigênio na molécula,
oxiácido, quando possui oxigênio na fórmula. Quanto à volatilidade. Então, eles podem ser quanto à presença de hidrogênio ionizável, não é isso? A presença de oxigênio, e quanto à volatilidade, capacidade da substância passar por estado gasoso. Então, eles podem ser fixos ou voláteis, apresentam alto ponto de ebulição. E voláteis apresentam baixo ponto de ebulição. Então, nós temos alguns exemplos aqui de cada um deles. E de acordo com a força, ou seja, o grau de ionização das moléculas também. A gente vê mais os anteriores, a gente vê mais as classificações anteriores, mas é importante vocês saberem. Fortes, né, quando a gente tem esqueci o nome dessa letra grega, maior ou igual a 50%, que aí no caso do hidrácido e do oxiácido, moderado ou semiforte, hidrácidos como o HF, aqui tem os exemplos, né, e oxidácidos que tem o seu deltazinho igual a 1. Isso aqui é muito difícil, gente, cair coisas essa classificação. Então, foca mais nessas classificações aqui de cima. Mas é essas que nós temos. Forte, moderado ou semiforte ou fraco, de acordo com a porcentagem ali do grau de ionização daquela molécula. Bases. São compostos capazes de dissociar-se na água, liberando íons, mesmo em pequena porcentagem. E o único ânion liberado é o hidróxido, o OH. Lembra que a gente falou do hidroxilo, hidróxido, OH1-. Então, exemplos de base são hidróxido de sódio, NaOH, hidróxido de cálcio, CaOH2, e assim vai, de magnésio e de amônio. São alguns exemplos de base. Como são as bases aí no nosso dia a dia? O hidróxido de sódio ele é usado na fabricação de sabão na indústria de corantes. Então, se eu não me engano, nossa famosa soda, né? Soda cáustica, também é uma base, né? Usada aí para fazer sabão. Hidróxido de magnésio é utilizado nos produtos farmacêuticos como antiácido e laxante. Nós temos magnésio aí, temos em muitos compostos, mas na base, como base, né? O hidróxido de magnésio ele é utilizado na indústria farmacêutica. Hidróxido de amônia é utilizado na fabricação de fertilizante, como gás de refrigeração. Hidróxido de alumínio, também uso farmacêutico, bem parecido com o do magnésio. Hidróxido de cálcio é utilizado na presença de argamassa, aí, a gente vê muita aplicação no nosso dia a dia. As bases apresentam um sabor astringente que amarra a boca, diminuindo a salivação. Quando em solução aquosa, conduzem eletricidade, e assim como os ácidos são capazes de mudar a cor de indicadores. As bases podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas, então monobase, dibase, tribase, tetrabase. E aí temos alguns exemplos. E aí a monobase é quando possui apenas uma hidroxila. Dibase quando possui duas hidroxilas. Tribase 3 e tetrabase 4. Quanto à força, se ela é forte, ou seja, o grau de dissociação dela é maior que 50%, e que nós temos alguns exemplos. Fraca, quando o grau é menor que 5%. E também a gente vê quanto à solubilidade em água. Solúvel, hidróxido dos metais alcalinos, NH4OH. Solúveis, né? Solubilidade, ou seja, quando a gente pega, por exemplo, um sal, um açúcar, e a gente vai fazer ele ficar solúvel, né? A gente vai misturar até que ele não apareça mais ali na água. É mais ou menos essa ideia de solubilidade. Então, solúvel, pouco solúvel, e estes tem os exemplos, e praticamente insolúvel. Os sais são compostos capazes de dissociar em água, liberando íons, mesmo em pequena porcentagem, dos quais pelo menos um cátion é diferente, H3O1+, e pelo menos um ânion diferente de OH ou menos, o hidróxido. As aplicações dos sais. Nitrato de potássio é utilizado como conservante na fabricação de alimentos embutidos. A gente está vendo aqui a nossa salsichinha que todo mundo gosta. Hidroclorido de sódio é utilizado no branqueamento de produtos têxteis e na indústria de papel. O fluoreto de sódio ele é utilizado na fabricação de enxaguante bucal, pois ele anima a perda de minerais do dente.
carbonato de cálcio, utilizado na fabricação de detergente, e o sulfato de cálcio é utilizado na fabricação de giz escolar. Alguns exemplos aí, a gente falou até antes, que são usados aí pelo ser humano de forma direta e indireta: cloreto de sódio, fluoreto de sódio, nitro de sódio, nitrato de amônia, assim vai. Temos vários aí. Então, de acordo com o cientista Arrhenius, sais são substâncias que sofrem dissociação quando estão em solução aquosa, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de um OH-. Então, a gente tem aqui a equaçãozinha, ele está em meio aquoso, quando em solução aquosa, ele libera um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion. Então, há essa separação aqui. Os sais são comumente associados à sua coloração branca, como o sal de cozinha e bicarbonato de sódio, por exemplo. Então, sais, outro sal que a gente vê aí, bicarbonato de sódio. Porém, podemos encontrar sais com diferentes colorações, como o sulfato cúprico, que é usado no tratamento de águas de piscina, e os sais que podem ser solúveis ou insolúveis em água. Eles sofrem pequenas dissociações iônicas, originando soluções pequenas quantidades de íon. Então, também usado aí no nosso dia a dia aí, como sais, tem o nosso bicarbonato de sódio aí, o pessoal usa aí muito na cozinha, né? O sal mesmo de cozinha, e aqueles que são usados em tratamento de piscina, né? A reação do ácido é chamada de reação de neutralização ou salificação, ocorrendo a formação de um sal e água. Então, normalmente aí nas suas reações químicas, eles geram sal e água, né? Óxido. Os óxidos são compostos binários formados por apenas dois elementos. E o oxigênio é o elemento mais eletronegativado. Então, nas fórmulas de óxido, nós temos como exemplo o COH2, o SO2, o SO3 e assim vai. São compostos binários e o oxigênio é o elemento mais eletronegativado. Essa é a principal característica do óxido. Os principais óxidos aí: óxido básico apresenta caráter básico, óxido ácido apresenta caráter ácido e ácido anfóteros apresenta caráter ácido e básico. Então é como se fosse um misto aqui. As aplicações do óxido no nosso dia a dia aí: o óxido de cálcio, CO, por exemplo, é utilizado na correção do pH do solo. O óxido de manganês é utilizado na fabricação de aço. E o óxido de estanho é utilizado na fabricação de latas. O óxido de ferro é utilizado na fabricação de pigmentos. E o de alumínio é utilizado na fabricação de alumínio. Do alumínio, né? Os óxidos são compostos por dois átomos, sendo que o oxigênio é mais eletronegativado, é a principal característica do óxido aí. O óxido básico, o metal apresentará uma carga +1 ou +2, possuindo um caráter iônico. Então, por exemplo, Na2O, BaO. O óxido básico reage com a água formando base, reage com o ácido formando sal e água. O óxido ácido são formados por metais e possuem caráter covalente. Então, eles reagem com água formando ácido e reagem com sal formando água. Então, o óxido ele reage aí com as mais diversas funções, como a gente está falando aí. E aí ele é básico quando ele reage com a água e forma base, reage com ácido, forma o sal e a água. E é ácido quando ele reage com a água formando um ácido e reage com a base formando um sal e uma água. Tem os óxidos neutros, formando por ametais, portanto covalentes, não reagem água, ácido nem base. Então, eles são neutros. Os anfóteros, na presença de um ácido, o anfótero ele comporta-se como um ácido básico, como a gente falou antes ali. Na presença de uma base, ele comporta-se como um óxido de ácido, produzindo em ambos os casos sal e água. O duplo ou misto resulta da combinação de dois óxidos de um mesmo elemento. Então, pode ser a mistura de mais de um óxido, a reação dele mais de um óxido. E o peróxido aí, que a gente vê muito também no nosso dia a dia, ele possui essa estrutura, o grupo O2,2-, podendo ser formado por hidrogênio,
metal alcalino, metal alcalino terroso. Então, temos os exemplos aqui. Quando ele reage com água, ele produz base e água oxigenada, e quando reage com ácido, produz sal e água oxigenada. Vamos fazer alguns exercícios. Gente, essas matérias que eu passei aí hoje, das funções inorgânicas, elas caem muita teoria mesmo, muito assim, os conceitos de cada uma. Então, é importante anotar, assim, quem quiser disponibiliza o slide aí. Então, vocês anotam as características de cada um, qual é as classificações de cada um dos ácidos, bases, sais e óxidos. Vamos fazer um exercício. Considere certa quantidade de água e suco de limão misturado contido em copo. Analise as alternativas do sistema. 1. O sistema é ácido. 2. O pH do sistema é maior que 7. Lembra que eu falei do pH? Eu acho que eu não coloquei aqui, mas quando o pH é de 0 a 7, ele é um ácido. Quando é 7, é neutro. De 7 até, de 7 para cima, ele é base. Então, o pH é maior que 7, ou seja, ele é uma base. No sistema, a concentração dos íons H+ é maior que as do OH-. Então, vamos entender isso aqui. A gente já mata por algumas coisas, né? A alternativa B, ele fala 1 e 3. Por quê? Ó, aqui ele fala limão, uma quantidade de água e limão. O limão, ele é um ácido, certo? Então, ele tem um pH abaixo de 7. Então, a gente já sabe que o 2 não é. O sistema do pH é maior que 7? Não, um ácido é abaixo de 7. Então, o 2 não é. Então, a gente já corta essa e essa. A gente fica entre 1 e 2. A gente corta quase todas, né? Todas. Porque aqui todas estão certas? Não. O 2 não está certo, o 2 não está certo. Então, sobra pra gente essa aqui, mas vamos entender os outros. O sistema é ácido? Sim. No sistema, a concentração dos íons de H+ é maior que a de OH-? Sim, porque a característica de um ácido, ó, a afirmativa 1 está correta. O limão apresenta característica ácida, devido à presença da substância do ácido cítrico, além de sabor azedo. E a afirmativa 2 está errada, porque podemos observar do pH que eu falei. E o 3 é porque é uma característica que foi citada aí do ácido. Então, na verdade, essa questão a gente matava pela 2 aqui, não precisava nem saber o resto todo. 2. Faça uma associação correta entre as colunas. Então, o que é um ácido, o que é uma base. Por isso que é importante vocês aí anotarem alguns exemplos, entenderem as características de cada um, para a gente conseguir separar isso aqui corretamente. Ó, 3, 2, 4. Vamos entender aqui cada um deles. 3, 1, 2, 4. Então, vamos entender isso aqui, ó. Base, 1 é uma base. Por quê? Porque as bases, elas são formadas, vamos começar pelo ácido. 1, 2, 3. Ó, a gente pegou todos os exemplos de ácidos e bases aqui, ó. Começar de trás para frente. Ó, os óxidos. O oxigênio é um elemento mais eletronegativado. No caso dos sais, são compostos capazes de dissociar a água e aí ele tem o OH-, né? Ele perde um ânion que é diferente do OH-. Então a gente vai pegar todas as características que a gente viu anteriormente e associar. E ali a gente tem um exemplo de cada uma delas. Então, sobre uma dessa daqui, a gente já mata a questão. 3. A respeito das substâncias denominadas ácidos, um estudante anotou as seguintes características. Tem poder corrosivo, olha, ele está falando de ácido. São capazes de neutralizar bases? São compostos por 2 elementos químicos? Formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica? Ele cometeu o erro aonde? A afirmação está errada porque nem todo ácido é corrosivo. Lembra que eu falei com vocês, mas antes? Nem todo ácido é corrosivo. Então, a gente já sabe que 1 está certo. Então, não é a D nem a C. Então, a gente ficaria entre A, B e C. E a 3 está incorreta porque existem ácidos com mais de 2 elementos. Então, necessariamente, ele tem 2 elementos.
Então, ele pode ser formado por mais. Então, tem poder corrosivo? Nem todos. Então, você já sabe que o 1 não é. Ele cometeu um erro. No 1, a gente mata essas duas. Então, é uma dessas três. São capazes de neutralizar a base? Sim. São compostos por 2 elementos? Ele afirma que são compostos por 2 e não. Pode ser compostos por mais elementos. Então, 3. Então, você já mata essa aqui. Já sabe que é a B. Acho que é a última questão. A experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas de soluções não eletrolíticas. O teste está baseado na condutividade elétrica, que tem como consequência o acendimento da lâmpada. Então, a lâmpada vai acender quando estiver presente na seguinte solução, que a gente viu sobre condução elétrica anteriormente, ó. HCl meio aquoso. É uma solução aquosa de ácido clorídrico, ou seja, é um ácido. O ácido, ele pode gerar eletricidade, que fala condutividade elétrica, porque ele está liberando íons. Então, ele reage e esses íons conduzem energia elétrica. As demais substâncias são moléculas, sendo que o oxigênio e a água estão no estado gasoso. Ah, muito bem observado, ó. Também. Quais que tá aqui? Essas duas estão meio gasoso. Nesse caso, elas não vão gerar eletricidade nessa situação aqui, porque eles estão fazendo soluções eletrolíticas, ou seja, tem um líquido aqui, né? Então, já sabe que pode ser a C ou a D. E aí, entre a C e a D, o ácido clorídrico, que tem a presença aqui do H sozinho, né? Ele pode gerar condutividade elétrica. Então, um ácido que gera condutividade elétrica. Então, sendo que o oxigênio e a água, as demais substâncias são neutrais, sendo que o oxigênio e a água estão no estado gasoso, né? Como eu falei, e o que a glicose está dissolvida em água, mas não forma íons. Ela pertence a nenhuma função inorgânica, mas é um composto inorgânico. Então, a gente sabe que é a C por causa do ácido. E aqui, gente, no finalzinho eu botei um exemplozinho que eu vi aqui do Brasil Escola, né? Um mapazinho mental aqui pra gente, as principais características delas. Acho que ajuda aí, né, na hora de relembrar, se estiver estudando aí perto aí de fazer a prova. Eu acho que ajuda muito. Então, a gente fica por aqui na aula de hoje e até a próxima aula. Qualquer dúvida, gente, vocês podem entrar em contato aqui. Assim que possível, a gente responde.